por isso que eu coloquei o nazismo aqui. Outra coisa que eu também coloquei nessa lista aqui, que são psicopatas. Eu não quero psicopatas no meu lado, porque todos os comunistas, fascistas e nazistas são psicopatas. Os psicopatas não têm sentimentos. Eles são narcisistas. Narcisistas são pessoas que só gostam de si próprias e de mais ninguém. Aliás, diga-se de passagem, é uma coisa absurda. Os psicopatas não gostam nem de sexo com mulher. Poxa vida, eu quero dizer para vocês que sexo com mulher é a segunda coisa mais gostosa do universo. E de repente, os nazistas psicopatas iam lá na Rússia, matavam aquelas obras de arte loiras de olhos azuis, lindas, maravilhosas, com um tiro na testa, e depois eles voltavam lá para o acampamento. Aí, sei lá, o oficial vestia uma saia de mulher e ia transar com os outros soldados lá do batalhão. Vão lá no YouTube e vejam isso daí. Olha que coisa mais absurda. Porque todos eles eram psicopatas. E todo psicopata é narcisista. Narcisista. Então vão lá e vejam na internet o que significa narcisista. Outra coisa que eu também não quero são traficantes de drogas. Porque eu morei 15 anos lá na cidade de Palmas, no Tocantins. E na verdade eu falo isso aqui até aqui em Cavalcante, que é onde eu moro não tem bandido. Ou eles correm, ou eles me matam, ou eles morrem. Não, ou eles correm, ou eles me matam, ou eu mato eles. Poxa vida, entrou um cabelo na minha boca. Então, se vocês quiserem saberem... Poxa vida, cabelo na garganta é difícil de engolir. Mas o que acontece então? Então, eu cheguei até o ponto lá de Palmas de eu colocar a bandidagem para correr, que o pessoal lá da 407 Norte, onde eu morava, na Alameda 8, me apelidou de xerife. E se vocês quiserem ter a certeza se eu fui realmente o xerife ou não da 417 Norte lá em Palmas, vão lá no comando da PM de Palmas e peçam para o Tenente Coronel Alecrim todas as cópias dos vídeos eu colocando a bandidagem para correr, que eu protocolei no nome dele. Aí vocês vão ver realmente o porquê que eu era chamado de xerife lá. E se eu fui xerife lá na 407 Norte, lá em Palmas, tenho uma certeza absoluta de que eu seria o xerife aqui também em Cavalcante, se for necessário. Mas não é necessário? Se eu morasse na cidade, aí com certeza eu já tinha picotado na bala o pessoal do tráfico que fica lá na Vila Morro Amaldiçoado. Mas como eu moro a 40 e tantos quilômetros daqui, então lá não tem bandido. Aliás, lá não tem nem gente. Ela só tem passarinho e animais. Então, é por isso que eu não matei nenhum bandido aqui ainda em Cavalcante. Porque onde eu moro não tem. Porque se tivesse, com certeza, eu ia para cima. A outra coisa que eu não quero são políticos ladrões e os seus cúmplices. Opa, aqui apareceu aqui o dono aqui o que toma conta aqui. O Ceilão aqui, Célio. Não, mas tem que chegar um pouquinho mais perto. Vamos entrevistar ele então, porque o filme pode ficar mais longo. Poxa vida, como que é o seu nome? Célio. O que você faz aqui? Aqui eu reciclo isso aqui, né? Isso aqui eu vendo isso aqui em 3 em 3 meses, né? Ah, de 3 em 3 meses? Sai tudo? Aí eu tiro os trem e mando, né? Pra Brasília. Só que aí o ganho é muito pouco, né? Eu tiro 700, 750 por mês. Poxa, vendendo tudo isso aqui é só 700? Por mês. Regulando 3 meses, vai dar 2.000 e pouco. Dividido os meses, né? Aí divide 700 e vai junto dar os total, 2.000 e pouco. De 3 meses, entendeu? Ah, você tem que juntar 3 meses para ganhar alguma coisa? Pra ganhar isso aí. E você trabalha para a prefeitura? Não, prefeitura aqui não me dá nada. Mas aqui é da prefeitura, aqui é da prefeitura, só que aqui é o seguinte, eu olho essa área aqui todinha. Ah, você vigia também? Eu vigio a noite bem, só que eles não me dão nada. Só cato esse trem aqui. Entendeu? Só que eu vou fazer 8 anos agora. 8 anos que você está aqui então? Agora aqui, 8 anos. Que tu me conta essa área, modo fogo. Isso aqui não pode pegar fogo. Isso aqui é uma área que não pode ter o maior cuidado para não pegar fogo. Porque senão acaba com o mundo todo. Pegar fogo um trem desse aqui, pronto. Vai baixar dentro da cidade. Com certeza. E aí, como é que nós vamos fazer? É todo esse plástico que você pegar fogo não vai dar muito certo. Não, Ave Maria. Isso aqui teve que eu venho 4
3 vezes uma noite aqui, no lixão. Por quê? Manda ele ao fogo, pra não... gente não chegar e botar. Porque tem gente que põe fogo. É. Entendeu? Então, aproveitamento isso aí, eu trabalho serviço de guarda aqui, porque trabalho, cata essas coisinhas e olha nos trem pra não pegar fogo, porque se pegar fogo eu vou catar o quê? Aí perde roupa, perde tudo, não tem jeito, tem nada. Pronto. Sim, mas eu tava conversando com esse cidadão aqui, a hora que eu cheguei aqui, comecei a montar a câmera. Eu vou até complementar esse assunto, porque esse vídeo, se tiver que ficar em 3 vezes, vai ficar. Ele tem mais saúde do que nós, que moramos na cidade. Porque eu falei para vocês que, no começo desse vídeo aqui agora, que quem vive num lugar desse daqui tem mais anticorpos do que o pessoal que vive na cidade, tudo intocado lá, que não me toque, tudo com luva, com máscara. Esse pessoal está tudo doente. Porque não, o corpo tem que se misturar com bactérias para criar os anticorpos. Então imaginem esse cara que faz 8 anos que está aqui, como que estão os anticorpos dele. Esse aqui não vai ficar doente nunca. Com certeza não, com fé em Deus, primeiramente Deus. Então vejam só que coisa interessante, vocês meditarem naquilo que eu falei no começo do vídeo, que até porque esse lixão aqui é uma desgraça que está poluindo o planeta Terra. E mesmo no lixão ainda tem alguma coisa de utilidade. Você pega anticorpos bons para as pessoas, você encontra um monte de roupa boa ainda, muita roupa que eu levei lá para lá, que eu levei aquele dia lá, sim, eu lavei e eu estou usando. Ela está tão boa que eu vou colocar para as galinhas? Não, de jeito nenhum. Não, para galinha eu vou colocar só o que está mesmo ruinzinho. Aí eu lavo bem lavado e ponho lá no ninho delas. Mas roupa, tem 50% das roupas que eu levei daqui da última vez eu estou usando. Que coisa absurda. Então tem muita coisa boa, a gente pode aprender muita coisa. Então sim, isso aqui é uma desgraça para o planeta Terra que fica poluindo tudo. Mas imagina com certeza... se não tivesse eu aqui para catar essa reciclagem. Imagina se não tivesse eu para olhar isso aqui. Como é que não tava isso aqui? Tava pegando fogo. Já tava com... Exatamente, tava pegando fogo. Então, mas quantos metros de altura eu já tava? Ixi, isso aí, né? Eu já tava chegando nas nuvens. Com certeza, mas mudou muito, uma mudança, só não tá tendo mais mudança porque o prefeito não ajuda. Perfeitamente o prefeito não ajuda, que isso aqui era para estar tudo limpo. Assim, mas você não precisa falar, mas você tá falando daquele prefeito ladrão, né? Não precisa falar. Não precisa falar, eu tô falando assim, que não pode chamar o cara dele. Aí... ele não pode chamar o prefeito de ladrão, mas eu posso. Eu não posso, né? Porque o meu brinquedinho tá lá no baú. Se aparecer um jagunço aqui, eu vou tocar tiro com ele aqui mesmo, na hora. Não tem conversa comigo. Mas ele pode perder o emprego, né? Ele tem que ficar quieto. Tem que falar só assim, essas coisas. Exatamente, mas eu falo a verdade. Porque, como eu estava falando dele em todos os meus vídeos que eu estou fazendo, poxa vida, se eu quero pessoas boas do meu lado, eu tenho que falar a verdade. E vocês que quiserem estar do meu lado também vão ter que falar a verdade. Porque o planeta Terra está num momento de crise tão profunda que o capeta vem vindo aí. Se algum de vocês tem dúvida sobre isso, então desliga a internet e procure outro canal. Não percam tempo comigo, porque daí vocês com certeza são outros idiotas. Eu não quero idiotas do meu lado. Então é isso. Então é isso mesmo. Então eu agradeço a entrevista. Eu agradeço também. Estamos aí lutando. Então, e vejam só que uma pessoa só... quantas pessoas trabalham aqui? Aqui é só eu mesmo, né? Reciclando isso aqui. Então, uma pessoa só. E se ele não estivesse fazendo o serviço que ele estava fazendo, esse negócio aqui estava com 20 metros de altura. 20 ou 30 metros de altura, né? Então você vê que uma pessoa trabalhando bem direito, mesmo que seja numa porcaria dessa, porque essa aqui é uma porcaria, porque não precisava ser desse jeito, podia ser tudo, é que nem é tudo separado, que nem nos Estados Unidos. Só que não vem separado, eles começou e bagunçou. Porque nos Estados Unidos é tudo colocado numa lata diferente e já vai direto para a fábrica. Isso, mas aqui você sabe que aqui é tudo misturado e vira uma bagunça. Eu vou chegar lá, muito obrigado. Tá ok, então. Um abraço, tchau. Poxa vida, então, foi bom esse cidadão ter aparecido, para que aquilo que eu falo seja realmente comprovado como verdadeiro. Uma pessoa responsável, ou por necessidade, ou por responsabilidade, ou porque alguém lá em cima colocou essa pessoa para fazer esse trabalho, veja o quanto que uma pessoa só pode fazer. Eu fico imaginando então que se eu encontrar muitas pessoas ainda que querem fazer alguma coisa, mesmo que seja um pouquinho, nós não vamos mudar o mundo. Porque a Bíblia, o Alcorão e o Torá falam que o que Jesus falava, né? Para se construir uma casa nova tem que se destruir a velha e fazer uma nova. Não se remenda, não se põe
pedaço de odre novo em odre velho, que senão o vinho entorna. Não se pode colocar pano novo em roupa velha, que senão o buraco fica maior. Então tem que ser destruído. A casa velha tem que ser destruída para se refazer uma nova. E enquanto essa casa está sendo destruída, porque isso aqui é uma destruição, o inferno é uma destruição, então pessoas como ele, que foram colocadas aqui por alguma força lá de cima, estão fazendo aquilo que podem, ou nas trevas, ou aqui na terra, porque como eu falei, isso aqui é o espelho do inferno. Vamos usar isso aqui como espelho do inferno. Mas então vamos lá, vamos voltar de novo aqui. Traficantes de drogas. Então o que acontece? Vão lá no comando da PM de Palmas e peçam lá para o Tenente Coronel Alecrim uma cópia dos vídeos, eu colocando a bandidagem para correr. Porque se eles não corressem e me enfrentassem, todos eles estavam mortos. Porque como eu falei, onde eu moro não tem bandido. Outra coisa também que eu não quero do meu lado, sob hipótese nenhuma, são políticos ladrões e seus cúmplices. Poxa vida, aí eu fico imaginando, que eu até coloquei aqui agora, eu não quero políticos ladrões, mas assistam aquele vídeo lá do professor Olavo de Carvalho, Pandemia de Vigarice, e ele fala lá nesse vídeo que ele conhece o Lula há 40 anos atrás. E quando o Lula começou a campanha presidencial dele, ele falava lá no palanque, lá, com bastante orgulho, que o Lula estupava cabras lá no Nordeste. Poxa vida. Ele usava isso lá nas suas campanhas políticas, que ele estupava cabras com orgulho, com honra, muito, como se isso fosse uma coisa muito normal. Aí o pessoal votou nele. Poxa vida, que merda. Isso significa então que o povo brasileiro é um povo de ladrões e psicopatas. Porque o Lula é um psicopata. Aliás, eu também fico falando de uma assaltante de bancos que tinha lá nos anos 60. Não sei se vocês se lembram dela. É uma tal de Dilma Rousseff. E que aí, agora no século XXI, o pessoal votou para presidente. O povo brasileiro votou numa assaltante de bancos para presidente. Então o que o povo brasileiro é? É um povo de ladrões. E está explicado por que eles votam em ladrões. Votaram no Fernando Collor de Mello 8 anos depois que ele foi cassado. Então eu não quero políticos ladrões e seus cúmplices, mas também não quero um povo de ladrões. Aliás, se nós falarmos de... nessa aqui é para depois, então vamos lá. Outra coisa que eu não quero também são ladrões estelionatários. Por um motivo muito simples. Onde eu moro não tem ladrão, e nem estelionatário. Outra coisa também que eu não quero do meu lado são drogados. Porque lá em Palmas, o pessoal fala que maconha é uma coisa que acalma, não, que chega até Deus. Você vai lá no YouTube, você encontra um monte de gente, não, a maconha é uma maneira de você chegar até Deus, para você melhorar a sua meditação. Poxa vida, lá em Palmas, no Tocantins, eu não encontrei um maconheiro, que a maconha fizesse algum efeito positivo nele. Todos eles tinham surtos psicóticos, de violência. Poxa vida, aí eu só não picotava eles na bala porque eles não me atacavam. Porque eles sabiam que se me atacasse, levava a bala. Então, esse negócio de drogados, isso aí é normal, não faz mal para a natureza, nada, isso aí tudo é uma farsa. A minha experiência com bandidos, com traficantes e com drogados é a pior possível. Mas, porém, entretanto, pode ser que no meio dessa gente, mas aí o caso vai ter que ser estudado, se encontra alguma coisa que preste ainda. Eu realmente não sei. Eu não encontrei. Mas talvez exista. Mas se existir, então que o pessoal lá em cima decida o que é ruim e o que é bom, porque eu particularmente não tenho capacidade para ver aquilo que é bom no meio de gente só psicopata. Bom, também não quero caloteiros, porque os caloteiros são a mesma coisa de ladrões estelionatários. Também não quero do meu lado. Outra coisa que eu não quero também do meu lado são homossexuais, bissexuais e sem gênero definido. Porque, poxa vida, todo o pessoal que eu conheci desse tipo de coisa, eles não são honestos.
os viadinhos que eu conheci durante a minha vida, que faziam graça para mim quando eu era jovem, todos eles não sabiam o significado da palavra não. Não é não. Eu não vou para cama com outro homem, mas nem se me der todo o dinheiro do mundo. Aliás, diga-se de passagem, eu só não virei cantor lá nos anos 70, porque eu chegava lá naquelas gravadoras da época, que eu não vou citar o nome, com as minhas músicas, porque eu era compositor na época, e o pessoal falava, puxa, mas que música bonita que você tem e tal e coisa. E aí eles falavam, alguns deles falavam, mas a música é tão bonita que nem você. Aí, diretores e produtores, ou seja lá o que for, aí namora comigo, então, um homem falando isso pra mim. Namora comigo que eu gravo o seu disco. Ou eu namorar um homem pra gravar uma música. Ai, que merda. Estão esperando até hoje. Além de que, o que acontece? Eu não vou pedir pra vocês acreditarem nesse tipo de coisa, mas a impressão que eu tenho é que os demônios são todos bissexuais, aliás. Porque para eles não importa muito a fonte do prazer. Desde que existe o prazer sexual, tanto faz se é homem com homem, mulher com mulher, mulher com cachorro, com jumento, isso aí para eles não importa. O que importa é o sentimento. Então, poxa vida, então como que eu vou poder aceitar do meu lado pessoas que já estão subjugadas pelos demônios? E, poxa vida, e a Bíblia também fala sobre esse tipo de coisa. Então eu não vou aceitar esse tipo de gente do meu lado. Agora, eu sei exatamente que às vezes a homossexualidade, o bissexualismo, seja lá o que for, é uma questão genética. Porque vocês devem saber, vocês que não são burros, analfabetos funcionais e ignorantes, vocês sabem que o feto, até um determinado número de meses, o que ele tem no meio das pernas é um negocinho lá que não é nada ainda. Não é nem macho, nem fêmea, nem nada. A partir de uma determinada meses de gestação é que acaba virando mulher ou homem. Então pode ser que então que aconteça alguma disfunção aí na hora, por algum motivo desconhecido, e acaba mudando mesmo esse tipo de coisa muito estranha, e a pessoa até pode nascer homossexual ou bissexual, ou hermafrodita ainda, com os dois sexos, porque lá nos anos 60 foi estudado um caso assim no Brasil. Mas eu fico imaginando que se a pessoa nasceu desse jeito, a pessoa não vai ser promíscua. Porque isso aí foi um defeito genético, e não um defeito de caráter. Então, é um outro caso que tem que se estudar, mas homossexuais, bissexuais e sem gênero definido, que fizeram isso por causa dos demônios, eu também não quero do meu lado. Para não influenciar. Porque vamos imaginar que se você pegar um copo de água, aqui não tem nenhum copo aqui. Se você pega um copo de água pura e coloca uma gota de formicida ali, uma gota num copo d'água todo, você pode jogar esse copo de água no lixo. Então vocês acham que eu vou permitir que uma gota de formicida acabe estragando todo um copo de água só por culpa de responsabilidade, por ganância financeira, ou seja lá o que for? Com certeza eu não farei isso. Então se vocês quiserem me xingar aí ou me processar, podem me processar. Porque eu não vou mudar o meu comportamento.